Toda quinta-feira, a 104 FM abre a sala de visitas para receber convidados e discutir temas relevantes para a comunidade. A 104 FM apresenta Sala de Visitas. Entre, fique à vontade. Você é de casa. Pois é, toda quinta-feira, 104 FM apresenta o Sala de Visitas. Hoje é sexta, teremos uma edição extra do nosso Sala de Visitas, porque o assunto é um assunto muito importante. Identificado pela primeira vez no país em abril, o Zika vírus tem provocado intensa mobilização das autoridades de saúde no país. Enquanto a doença costuma evoluir de forma benigna, o que mais preocupa é a associação do vírus com outras doenças. Se a infectada for uma mulher e ela estiver grávida, possivelmente o Zika pode atacar o bebê. Quem explica mais pra gente é a doutora Patrícia Ferraz, médica infectologista e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Isabelle. Bom dia, ouvintes. Patrícia, para o pessoal entender em casa, como é a transmissão do Zika vírus? Olha, a transmissão do Zika vírus é exatamente a mesma forma como o vírus da dengue e o chikungunya é transmitido. É através da picada da fêmea, né, do Aedes, que é um mosquito conhecido como mosquito da dengue, que ocorre a transmissão. Se o mosquito estiver infectado com o vírus Zika, né, no caso, o paciente, a mulher ou o homem que tiver o contato com esse mosquito, o contato através da picada, ele pode se contaminar com o vírus e vir ou não a desenvolver a doença, manifestar os sintomas do Zika vírus. Quais são os sintomas do Zika? Quais são as diferenças, né, entre o Zika, chikungunya e a dengue? E qual é o tratamento? Olha, na verdade, as três doenças, elas são muito semelhantes. Elas têm algumas características que a gente pode tentar diferenciá-las, mas clinicamente não é possível dar o diagnóstico diferencial só pelos sintomas. Mas existem algumas características que eu vou tentar enumerar. Todas as doenças, tanto o Zika, quanto o chikungunya, quanto a dengue, são doenças febris. O que eu vou falar primeiro do Zika. O Zika, normalmente, ela foi conhecida durante muito tempo como uma dengue mais fraca. Por quê? Porque a febre dela não é uma febre tão alta quanto a febre que acontece no dengue. Às vezes pode acontecer casos sem febre. Aquela vermelhidão, aquele rash que a gente chama, que acontece em 50%, em 30% a 50% das vezes nos casos da dengue, no Zika, ele é quase 90% a 100% dos pacientes. Essa vermelhidão, o rash, né, quando o paciente fica com as manchas vermelhas no corpo, no caso da infecção pelo Zika vírus, ela é mais precoce, ela acontece logo nos primeiros dias de sintomas, ao contrário da dengue, que isso acontece normalmente na fase mais tardia, após 4 a 5 dias do início da doença. Uma coisa que característica assim, importante da Zika, que não apresenta na dengue, e tanto na Zika quanto na chikungunya aparece, é a questão da conjuntivite, né? É um vermelhidão nos olhos, né? Que a dengue, no caso, não apresenta, que não é associada à secreção de pus, né? Não tem aquela secreção purulenta, assim como a conjuntivite bacteriana que a gente conhece mais, mas é uma hiperemia, uma vermelhidão nos olhos. Então, isso é mais característico de ocorrer no chikungunya e na Zika. Outra característica muito importante que diferencia, no caso aí, o chikungunya, tanto do Zika quanto da dengue, é a dor articular. A dor nas juntas, no caso, né, que as pessoas vão entender melhor. A dengue, todo mundo já conhece, ela dá muita dor nos ossos, dá muita dor nos músculos, muita dor nas juntas. De todas as doenças, a que dá uma dor mais incapacitante, a dor mais intensa é a chikungunya. Então, se a gente for tentar resumir, né, principalmente para tentar diferenciar, a dengue todo mundo já conhece muito bem. Dor atrás dos olhos, febre alta, mal-estar, dor no corpo, dor nas juntas. Não dá normalmente a dengue, não dá conjuntivite, né? Não é uma característica da dengue da conjuntivite, e nem incha as articulações. Ela dá dor sem inchar as articulações. O chikungunya e a Zika pode dar tanto a vermelhidão nos olhos, que é a conjuntivite, né? Aquela vermelhidão nos olhos, e também pode dar a dor articular, sendo a dor articular muito mais intensa na chikungunya, que é uma dor, inclusive, que pode persistir durante meses, ao contrário da dengue e da Zika, que é uma doença que vai durar, no máximo, 7 dias os sintomas dela. É importante aqui falar, Isabelle, que após a pessoa se infectar com o vírus da Zika, só 20% delas vão desenvolver sintomas, 80% não desenvolve sintomas algum. Então, nem todo mundo que se infectar vai apresentar esses sintomas que a gente falou.
só 20% delas. Mas mesmo que não apresente esses sintomas, ela é uma portadora do vírus, então ela também pode transmitir, né? Com certeza, ela tem o vírus na corrente sanguínea dela, ela só não manifesta os sintomas da doença. Mas ela é mais preocupante ainda, o que é mais preocupante, com certeza, porque podem ter pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma e serem potenciais reservatórios do vírus durante um tempo aí, que a gente não sabe exatamente quanto, né? Às vezes pode começar 4 dias antes dos sintomas aparecerem, no caso dos pacientes sintomáticos, até durar 7 dias ou mais. Isso é um dado que a gente não tem muito definido ainda. O agente transmissor ainda é o Aedes. É o Aedes. A principal forma de transmissão do Zika é através da picada do vírus. Foi colocado muito aí nas mídias sociais a possibilidade de transmissão do vírus da Zika através de leite e através do sêmen. Na verdade, foi encontrado sim vírus, né? Tanto no sêmen quanto na Zika, mas a gente não pode considerar que a transmissão seja de forma sexual e nem que haja transmissão no leite. Outros vírus já foram encontrados no leite, em outros tipos de doenças transmitidas também por insetos. Isso não significa que tenha transmissão. Então, a gente não considera essa ainda hoje, né? Não tem como a gente falar de forma oficial que seja uma doença sexualmente transmissível. E como o Zika ele afeta a saúde da grávida e do bebê? Na verdade, a saúde da grávida, os sintomas que a grávida pode vir a apresentar são exatamente os mesmos que uma pessoa não grávida, né? Como que isso pode afetar o bebê? Não só o vírus Zika, mas inúmeros vírus, problemas genéticos e também outros tipos de vírus como sífilis, né? Rubéola, né? O protozoário da toxoplasmose, eles podem afetar o bebê durante a formação do bebê, né? A microcefalia, que a gente está tão preocupado, ela não é uma doença nova. Ela é uma doença que já existe, é um problema, má formação congênita, ou seja, o bebê já nasce com esse problema, e isso pode ser por inúmeros fatores. Nem todo bebê que nasce com microcefalia é pelo Zika vírus, né? Isso é uma doença já conhecida. Por quê? Porque durante o desenvolvimento do feto, né, principalmente nos primeiros 8 semanas, né, os primeiros 2 meses da gravidez, é quando está formando o cérebro do bebê, o sistema nervoso central. Se a mulher gestante, se ela se infecta com vírus Zika ou com algum outro vírus que possa causar alguma má formação, algum problema no desenvolvimento do embrião, isso pode levar ao problema da microcefalia, que é quando o cérebro e a cabecinha do bebê não se desenvolve de forma adequada. E isso, após o nascimento do bebê, pode refletir no retardo no desenvolvimento, em paralisia cerebral, em dificuldade de ouvir, de enxergar, que vai variar muito de caso a caso. Então, qual que é o risco para a mulher grávida? Na verdade, a gestante, principalmente nos 2 primeiros meses, nos 4 primeiros meses, é o momento mais crítico de formação do bebê. Então, se a mulher se infecta com sífilis, com rubéola, ou no caso que nós estamos falando do Zika vírus, isso pode afetar. Não significa que toda mulher que tiver o Zika vai desenvolver no feto dela a microcefalia. Então, a mãe não passa a microcefalia para o feto. A mãe pode, no caso de uma infecção, durante a gravidez, ela pode passar o vírus, e se isso acontecer, pode acontecer de vir alguma malformação. Aí, se a mulher engravidar, pegar a doença no final, né, pegar o Zika no final da gravidez, possivelmente os danos serão menores, porque a gente já sabe isso de outras experiências com os outros vírus, mas não significa que não vai ter dano. Certamente o dano é maior quanto mais precoce na gravidez a mulher se infectar. Algumas pessoas tiveram algumas dúvidas em relação ao bebê contrair o Zika vírus após o nascimento. Em relação à microcefalia, já não teria nenhum problema, porque o cérebro dele já está desenvolvido. Mas, por outro lado, os sintomas também podem vir com uma maior força por se tratar de um bebê, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim como o dengue, assim como outras doenças virais, né, que a gente conhece, quando atinge crianças menores do que 2 anos e pessoas maiores que 60 anos, esse espectro, né, tanto as crianças quanto os idosos, são doenças que têm características de maior gravidade, um potencial maior de gravidade. Não se sabe, não é possível a gente afirmar ainda, não tem isso nos livros, na literatura, quais as consequências neurológicas que poderiam acontecer para uma criança após o nascimento ela adquirir o vírus Zika. Porque os sintomas, a grande maioria, são esses sintomas que a gente já comentou, né, da febre, do mal-estar. Então, não se sabe ao certo. O que já foi relatado e colocado muito claro na literatura, tanto brasileira quanto em outros países, foi um aumento da incidência de uma síndrome rara que chama Guillain-Barré.
né? É uma síndrome neurológica que afeta a sensibilidade e o movimento das pessoas. Houve um aumento dessa síndrome, né? Com o aumento da infecção pelos vírus Zika, e existe uma associação possível desse aumento. Mas não existe nenhuma forma da gente afirmar que a criança, após o nascimento, se adquirir o vírus Zika, que isso vai afetar o desenvolvimento dela. Doutora, há quanto tempo essa doença chegou no Brasil e qual é a origem dela? Por que o nome Zika? Na verdade, o nome Zika, ela veio do nome de uma floresta, onde ela foi identificada pela primeira vez na Uganda. Né? Então, esse vírus foi identificado pela primeira vez em 1947, na Uganda, nessa floresta da Zika. Na verdade, ela foi identificada em macacos, pela primeira vez o vírus circulando, eles estavam pesquisando febre amarela e encontraram o vírus Zika. E desde essa época, alguns casos foram relatados. Desde 2005, existem países na África e na Ásia onde passaram por pequenos surtos de Zika. Né? Então, de 2005 a 2015 isso aconteceu. No Brasil e na América Latina, os primeiros casos foram diagnosticados em 2015. Em fevereiro, né, desse ano, foram relatados casos no Nordeste, principalmente no Pernambuco, de pessoas que estavam com quadro viral característico, de febre, de mal-estar, e que não estava dando exame positivo para a dengue. A partir de então, desde fevereiro, eles estão investigando. Somente em maio conseguiu identificar que isso era o vírus Zika. Né? Então, estima-se que o vírus esteja circulando no Brasil desde o segundo semestre de 2014. Né? Mas os primeiros casos eles foram identificados em fevereiro desse ano, né? E confirmado em maio. Agora, quando a mulher quer se planejar para ter um filho, né? Quando é possível esse planejamento, porém ela contraiu o vírus Zika, quanto tempo após a contaminação ela deve esperar para ter uma gravidez um pouco mais segura? E quanto tempo esse vírus fica no organismo? É possível saber? Isabela, essa pergunta, com certeza a gente ainda não tem como responder. O que a gente sabe? A gente compara muito a forma, né, da doença, a apresentação, as manifestações clínicas, né, e a evolução da doença com a dengue, né, porque são vírus da mesma família, né, os dois são da mesma família viral. O tempo em que o vírus da dengue fica no organismo da pessoa é o tempo que antecede poucos dias antes do início dos sintomas da febre, até 7 dias, que é o período febril. A gente imagina também, até onde a gente sabe, o vírus da Zika, ela fica pouco tempo no sangue. Então, ela ficaria talvez 4 dias antes do início do quadro, até no máximo 7 dias depois. Então, esse seria o período da viremia, vamos dizer assim, é o período que o vírus fica no sangue, né? A não manifestação dos sintomas ainda é uma incógnita nessa questão, então. Com certeza, né? Com certeza, porque de fato não sabemos quantas pessoas estão infectadas e se a gente está de fato ou não infectado. Então não existe ainda nesse momento, isso pode ser que mude, porque o Ministério da Saúde está atualizando informações diariamente, essa informação pode ser que mude, mas hoje a gente não tem como afirmar o tempo. Estima-se que o tempo do vírus no organismo seja um tempo em torno disso aí, 4 dias antes do início dos sintomas, no caso, né, dos pacientes sintomáticos, até 7 dias depois, quer dizer, algo em torno de 10 a 12 dias. Outra coisa que nós ainda não temos informação, né, ninguém sabe, é quanto tempo a imunidade, né, depois que a gente adquire o vírus, a gente produz anticorpos contra o vírus, assim como a gente faz com a dengue e com outros vírus. O vírus da dengue, por exemplo, quando a gente adquire o vírus, a gente tem 4 tipos de vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4. Quando eu adquiro sorotipo 1 ou 2, eu vou desenvolver anticorpos, né, defesa contra esse vírus, que duram pro resto da vida. Não se sabe exatamente, a gente espera que também a defesa do nosso corpo contra o vírus Zika seja uma defesa duradoura e que a gente só possa pegar a Zika uma vez, mas nós não temos como afirmar isso. Muitos estudos ainda precisam ser realizados, até pelo que você falou, a Zika é uma doença muito nova, até há pouco tempo que ela é conhecida. Então, vários estudos ainda serão feitos para aprofundar o conhecimento. Exatamente, Isabelle. Agora, as recomendações, tanto para mulheres grávidas como para qualquer outra pessoa, são as mesmas da dengue, né? Vamos evitar água parada, evitar a proliferação do mosquito do Aedes aegypti, que antes era o mosquito da dengue e agora também transmite a Zika e a chikungunya. Então, as recomendações são as mesmas. Isabelle, na verdade, isso aqui acho que seja talvez um momento mais importante. A mulher que deseja
principalmente que a gente está preocupado com relação à gravidez. A mulher que deseja engravidar, não existe nenhuma recomendação que ela não possa engravidar, né? Mas se ela está planejando engravidar, é ideal que ela procure o médico dela, que ela converse sobre o desejo de engravidar. Se é uma coisa que ela realmente planeja para os próximos meses, ela deve aí, então, atualizar os exames dela, cartão vacinal, ver questão se tem alguma vitamina que ela precisa tomar, e ela vai ter que tomar os cuidados mesmo, né? Principalmente qualquer pessoa. Então, hoje em dia, a principal forma de prevenção, tanto a prevenção individual quanto a prevenção coletiva, né? A prevenção individual, vou falar primeiro, antes de falar do coletivo, que seja mais importante. A individual é o quê? Tanto mulheres quanto homens, a gente vai, né, tomar cuidado, né, no momento de exposição maior, né, porque a fêmea do Aedes, o mosquito da dengue, mais conhecido, né, ele pica principalmente no início da manhã e no final da tarde. Então, principalmente nesses momentos, evitar, né, ficar em áreas expostas, áreas de intensa circulação dos mosquitos. Se possível, aqui na nossa cidade é muito quente, a gente não conseguiria usar, né, blusas e calças, né, compridas para poder proteger das picadas. E usar repelente também é bastante importante. Aqui é importante colocar algumas características. O repelente, mulheres grávidas podem usar, crianças também podem usar. É importante procurar a orientação do médico e seguir sempre a orientação do fabricante do repelente. Olhar na bula, ver qual que é a recomendação de reaplicação. Alguns são reaplicados a cada 4 horas, outros a cada 10 horas. Então, cada repelente registrado na Anvisa. Não existe nenhum dado oficial que os repelentes naturais sejam efetivos. Então, o Ministério da Saúde recomenda ainda o uso dos repelentes industrializados, que são os que têm estudos que garantem realmente a proteção. Agora, tudo isso são medidas paliativas, né? Usar telas, cortinados, né, ficar em locais onde não tenha circulação dos mosquitos. Então, esse é um cuidado individual. Agora, o que a gente sabe que vai fazer diferença, o que pode fazer diferença é o cuidado coletivo. É a prevenção da disseminação, né, do mosquito da dengue, que é o Aedes, que agora não é só o mosquito da dengue, como você falou. Então, esse é o maior cuidado que a gente tem que ter. Nós estamos começando agora, né, o período, né, você estava falando do tempo, período das chuvas, é nesse momento onde ocorre mais replicação do mosquito, né? Me preocupou muito ontem quando eu entrei no mapa do estado, né, da Secretaria do Estado de Minas Gerais, e Valadares é uma das 4 cidades de risco, né? Então a gente tem que falar isso. A dengue ainda é uma grande preocupação, porque em número de casos ela suplanta muito o número de casos de Zika, ela suplanta muito o número de casos de chikungunya, e é uma doença que ainda pode levar à morte. Tanto que os pacientes, quando procuraram atendimento de saúde, talvez com sintomas parecidos, como eu falei, é impossível diferenciar clinicamente, ele vai ser tratado inicialmente com suspeita de dengue, porque o tratamento é semelhante, paracetamol, dipirona para aliviar a dor, para aliviar os sintomas, né? Muito líquido. Então, o tratamento é basicamente o mesmo. Então, a gente não pode esquecer da dengue, porque a dengue ainda é uma doença muito importante. E a prevenção, gente, é principalmente o cuidado. Todo mundo sabe, mas não custa a gente falar. Posso falar rapidinho, Isabel? Pode, claro. Inclusive, a campanha do Estado esse ano é uma campanha muito interessante. Quem quiser pode entrar no site do Ministério na Secretaria Estadual de Saúde e pegar um cartão, né, que chama 10 minutos contra a dengue. É uma campanha interessantíssima, baseada já em outros países que fizeram isso. Por quê? O tempo entre o mosquito virar larva, né, do bichinho lá da dengue, virar uma larvinha até virar um mosquito, demora de 7 a 10 dias. O que essa campanha consiste? De todas as pessoas tirarem 10 minutos da sua semana para fazer limpeza e uma vistoria em sua casa, ao redor da sua casa. Quer dizer, se todo mundo pegar 10 minutos da sua semana, fazer um mutirão, vocês estão vendo campanha na televisão também, tem essa campanha, na rádio tá passando, 10 minutos do dia por semana, né? Então escolhe, vamos pegar os filhos, os vizinhos, toda a comunidade, vão mobilizar 10 minutos para fazer o quê? Para ir lá, ver se tem alguma água parada em algum canto. Pratinho de planta, todo mundo já conhece. A vasilha do cachorro, gente, a gente não pode esquecer. Quem tem cachorro, quem tem animal doméstico em casa, passarinho, gato, o que for, aquela vasilhinha fica uma água parada, ali pode desenvolver mosquito da dengue. Então a gente deve lavar pelo menos uma vez por dia a vasilhinha de dar água para o seu animal, né? Se quem tem piscina em casa e não estiver usando, deixar a piscina vazia e totalmente tampada com lona, quem estiver usando a piscina, essa piscina tem que ser mantida clorada e limpa, porque senão vira um grande reservatório da dengue. Qualquer objeto, pneu, garrafa, vasilha, que estiver exposto ao ambiente onde cai a água da chuva, onde possa ter qualquer acúmulo de água, isso pode virar um potencial reservatório, tem que ser limpo, tem que ser cuidado toda semana, pelo menos uma vez por semana, porque esse é o tempo da multiplicação, da replicação do vírus.
do mosquito. Então é muito importante a gente não achar que na minha casa não tem. A gente sempre tem que fazer uma ronda em todos os cantos, porque pequenas quantidades de água acumulada num local ali do quintal onde cai água. Tem gente que fala assim, olha doutor, eu já cobri meu material todo do fundo da casa com lona. Aquela lona, ela acumula água também. Então tem que ir lá, tem que esticar a lona, tem que esvaziar, tem que limpar. Então isso é muito importante. Esses cuidados para a gente conter, né, a disseminação do mosquito da dengue, do zika, do chikungunya, é a principal forma da gente proteger nós mesmos e toda a população da cidade. E você falou do site, para quem quiser acessar o site da Secretaria Estadual de Saúde, www.saude.mg.gov.br. Logo lá, quando você acessa o site, tem um banner com a campanha 10 minutos contra a dengue. Nós recebemos hoje no nosso Sala de Visitas de sexta-feira, doutora Patrícia Ferraz, médica infectologista e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares. Muito obrigada, Patrícia. O Sala de Visitas volta semana que vem. Aquele abraço, fui! Você ouviu Sala de Visitas, na 104 FM.